Você sabia que seu cérebro pode ajudar você no processo de emagrecimento? Não sabia? Então fica comigo até o final que eu vou explicar para você como você pode usar o seu cérebro a seu favor para você emagrecer. Gente, esse é mais um vídeo da série Emagrecimento Consciente. Então, se você não assistiu os primeiros vídeos, eu preciso que você assista. Então, clica no card aqui que você vai acessar os vídeos anteriores. Você que já assistiu, vamos comigo. E você que é a primeira vez ou já assistiu todos, não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva e curta esse vídeo para mais pessoas também serem ajudadas por esse conteúdo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o cérebro, tá? O cérebro, ele prefere trabalhar por padrões. O que são padrões? São hábitos. Presta atenção no seu dia a dia. Quantos hábitos você tem? Ou quantas coisas você faz sem você perceber? Quer um exemplo? A sua higiene pessoal. Escovar o dente, tomar banho, limpar a boca quando você come. Você está conversando ali, está comendo e limpou. Sujou, limpou. Percebeu que está sujo, limpa. O que é isso? São padrões de ações e reações do cérebro para determinado estímulo. Então isso são hábitos. Por que ele cria hábitos? Rapidamente eu vou explicar, só para você entender, e aí esse conhecimento vai libertando você e vai ajudando você a ter mais entendimento, conhecimento, para você atingir esse processo, esse objetivo, né, que é o emagrecimento. Ele cria padrões porque o objetivo do cérebro é poupar energia. Então ele cria atalhos. Padrão é quando você repete alguma ação, então ele tem estímulo e resposta. Isso faz com que ele vá repetindo, ele vai criando atalhos e aí ele poupa energia, ele percorre uma distância, vamos dizer assim, menor. Então ele cria esse hábito, esse padrão. O que você pode fazer para o seu cérebro te ajudar? Pensa o seguinte, a gente tem muitos hábitos, né? Vou dizer um hábito aqui que eu tinha. Vou dizer um hábito que eu tenho, por exemplo. Sempre depois das refeições eu gosto de tirar um cochilinho. Tem dia que eu posso mais, tem dia que eu posso menos, tem dia que eu não posso. Os dias que eu não posso, me dá um sono, me dá eu fico abrindo a boca toda hora, bocejando. O que é isso? O cérebro já entendeu, e eu informei, eu criei esse costume, esse hábito nele, de toda vez que eu me alimento, durante o dia, né, no almoço, eu tenho sono. Ele faz essas reações cerebrais para que eu tenha sono, tá? Tem gente que é por doce, tem gente que é por refrigerante. Então, toda vez que vai se alimentar, o cérebro, ele já entendeu, ele já assimilou que, bom, eu tô comendo aqui essa comida, sentei, então, porque assim, ele usa todos os sentidos, a visão, a audição, olfato, tato, paladar. Então ele vai criando, ele vai registrando essas ações, esses estímulos, e aí como você repetiu por alguns dias, comer um docinho depois da refeição, independente de onde você esteja, se for almoço durante o trabalho, se for almoço nas férias, ele vai reagir da mesma forma. Por quê? Porque ele entendeu que, bom, toda vez que ela senta nessa condição, tem um prato, tem os talheres, ela come, depois ela come um docinho, então ele começa a liberar substâncias que vão te motivar a comer aquele doce. O que você precisa fazer? Você precisa ter muito claro esses hábitos que você tem que vão contra o seu emagrecimento. Então, por exemplo, usando esse exemplo do docinho. Então, quando você está comendo ali, terminou de comer, ele vai dar vontade de comer o doce. Aí entra a tomada de decisão. Desculpa, deu um branco aqui. Entra a tomada de decisão. Você precisa usar esse campo do seu cérebro, que é a tomada de decisão, e falar, não, eu não quero comer doce, eu não posso comer doce mais. Então, eu sei, cérebro, que você está me induzindo a uma coisa que eu acostumei você, mas não vamos fazer mais, tá? Você tendo essa consciência, essa clareza, vai ser difícil, não estou falando que vai ser fácil. Você vai conseguir suportar. Pode ser que um dia você consiga, outro dia não. Você precisa ter esse entendimento. Então, preste atenção nos seus hábitos. Esses hábitos que vão contra. Então, sempre toma um refrigerante.
O refrigerante tem açúcar, esse açúcar dá prazer. Porque outra coisa que você precisa entender em relação ao cérebro, ele trabalha por recompensas. E essas recompensas, quanto mais valor elas trazem para o corpo, mais ele se fixa como comportamento, como hábito. Por exemplo, o açúcar é uma substância que dá muito prazer para o cérebro. Para você ter uma ideia, existe estudo que compara o uso do açúcar e da cocaína em ratos. Para você, olha só como o açúcar ele é viciante. Foi mais fácil desviciar os ratos nos estudos com açúcar do que com cocaína, ou seja, eles tiraram com mais facilidade a cocaína do que o açúcar. O açúcar, tanto que se você pesquisar, ele sim é comparado a uma droga. O único ser nessa terra que consome açúcar industrializado somos nós, seres humanos. Ah, você não come açúcar? Eu como açúcar, eu gosto de doce. Mas a partir do momento que eu comecei a ter esse conhecimento do cérebro, das funções do cérebro, desse sistema de recompensa, eu comecei a controlar mais as minhas coisas. Hoje eu me alimento de uma forma muito mais consciente, muito mais madura. Tem dia que eu como doce, ontem mesmo eu comi sobremesa, comi até um pouquinho, eu sou muito guloso. Pra vocês terem uma ideia, tá? Vou falar um pouquinho de mim rapidamente. Eu sou muito guloso, eu sou muito doceiro. Eu era muito guloso. Olha só a crença, eu era muito guloso. Então, esse conhecimento me libertou. Por isso que eu quero ajudar você, porque tem me ajudado também, tem ajudado a minha família. Vamos voltar aqui. Mudamos um pouquinho de assunto aqui, desviamos um pouquinho falando sobre mim, mas eu quero falar para você. Você tendo esse entendimento que o cérebro ele gosta de recompensa, você vai parar de dar essas recompensas, você precisa dar outras, tá? Então você vai buscar aí no seu dia a dia, na sua rotina, coisas que vão ser muito mais saudáveis, mais nutritivas do que o açúcar, o refrigerante, né, o doce, o refrigerante que eu usei como exemplo. O que você pode fazer, tá? E aí você pode, se você já tiver nesse processo já de auto-reflexão, entendeu, já percebeu que tem mudanças aí nos seus hábitos, como você enxerga a comida, como você enxerga o exercício, acho que já está na hora de você buscar uma ajuda de um nutricionista, tá? Porque daí ele vai trazer para você, por exemplo, em vez de você comer uma paçoquinha, coma eu ia falar uma bolacha, ó. Coma uma fruta, coma uma laranja, não chupe a laranja, coma algo que tenha mais fibra, sabe? Substitua o tipo de açúcar. É uma forma, é uma estratégia. Você entendendo como o seu cérebro funciona, vai ficar mais fácil. Outra coisa, você vai evoluir, você vai amadurecer nas suas reações, nos seus comportamentos, nas situações mais difíceis. A gente cresce nas situações de adversidade, tá? Por isso que servem os desafios, as dificuldades da vida, para a gente evoluir. Então, quando você está tentado a comer um doce, resista, porque só resistindo você vai evoluir como pessoa, vai amadurecer nas suas vontades, você vai ter o poder de decisão, de escolha. Eu domino o meu corpo, eu domino o que eu como, eu escolho. Se você não prestar atenção, os seus hábitos vão te levar para comprar aquele doce. Rapidamente, eu gosto de sempre usar a minha história, porque eu tenho percebido que as pessoas se identificam muito mais. Outro dia eu fui fazer uma compra no mercado e eu estava procurando uma barrinha de proteína, essas de chocolate, que é bem melhor do que uma barra de chocolate normal. Bem melhor no sentido nutritivo, tá? Então eu tenho feito essas escolhas. Ah, mas ela é um pouco mais cara. Mas é melhor você comer. Veja, você não vai comer todo dia mais. Então, teve aquela vontade muito grande de comer doce, compre uma barrinha de proteína. Não faça estoque na sua casa, tá? Não faça. Eu não faço mais. Então eu estava no mercado e eu perguntei, moça, onde tem para caixa, né? Já estava passando minhas compras. Tem barrinha de proteína aqui no mercado? Ela, se tiver, é ali. Falei, junto das barras de cereais? Ela falou, não, é ali. Falei, não, ali não tem. Ah, então não tem, moço. Falei, nossa, é porque eu tô doido para comer um doce, mas eu não vou comer. Vou suportar e não vou comer. Ela falou, ah, é difícil um docinho, né? Daí eu falei para ela isso que eu tô falando para você agora. A gente cresce nas adversidades, nessas vontades mesmo. Só assim a gente vai ter controle.
Você repetindo isso, você vai desviciando o seu cérebro. Ele vai deixando de ter aquela recompensa. É como se ele desistisse, falando, nossa, pô, tentei 3 vezes motivar a minha pessoa aqui a comer um chocolate, depois do almoço ela não comeu. Já não está funcionando mais isso. Então ela vai perdendo força, esse hábito vai perdendo força. Você precisa criar o hábito de diminuir os hábitos ruins, ok? Tenha esse entendimento, faça pesquisas, conhecimento vai libertar você, vai ajudar você nesse processo. Pensa sempre que muitas ações, praticamente todas as ações, elas são induzidas pelo seu inconsciente e pelo seu cérebro, tá? A junção dos dois. O cérebro a gente consegue ter mais facilidade com esses comportamentos, porque ele age por recompensa. Então, se você estiver em algum lugar, estiver com muita vontade, é melhor você consumir, mas tendo consciência falando, nossa, hoje eu vou consumir, estou com muita vontade, faz tempo que eu não tomo uma coquinha, um guaraná, sei lá, um refrigerante que você gosta, mas aí você, nas próximas, fala, não, chega, foi só para matar um pouco de saudade, só um golinho, controle-se. Você só vai conseguir emagrecer tendo um autocontrole. E o autocontrole passa por entender o seu cérebro como funciona também, nessas reações químicas que acontecem lá dentro. Ele vai te motivar, ele gera dopamina para você ir lá e, nossa, aquele chocolate, ia bem agora. Aquele refrigerante geladinho com gelo, mas você precisa ter esse controle. E vou falar uma coisa para você que aconteceu comigo. Vou até colocar foto aqui. Antigamente eu via essa foto aparecendo aí desses doces de padaria. Nossa, até levava. Hoje eu olho não com indiferença, mas eu olho com consciência. Imagina que eu estou olhando aqui. Nossa, olha só. Tá bom, tá bom. Olha, só uma coisa fria, uma relação fria com alguns alimentos que eu era dependente. Então, quando você chegar nesse estágio, significa que você já tem um autocontrole. Ah, André, mas você não consome? Lógico que eu consumo, mas eu consumo agora quando eu quero, não quando o meu cérebro quer. Entende? Eu quero que você chegue nesse nível. Você só vai chegar nesse nível quando você entender e começar a controlar o seu cérebro. Pense que ele vai sempre te levar para aquele padrão que você ensinou ele. Agora você precisa deseducá-lo, desviciá-lo desses padrões. Todas as vezes que você, por exemplo, for fazer algo e não terminar, pensa que você ensinou seu cérebro a isso. Vou te dar um outro exemplo meu que sirva para você. Coloque isso na sua cabeça. Você precisa treinar o seu cérebro. Eu tinha o costume de lavar a louça e não terminar tudo. Minha esposa sempre fala, ó, terminou de lavar a louça, principalmente à noite, lava a pia, tira o lixinho da pia, deixa tudo limpo. Eu não fazia isso. E ela sempre falou, e aí eu vi ela fazendo. O que eu fiz? No processo dela, estou lavando a louça, e a vontade era quase saindo, já quase me mexendo para parar de deixar a pia, o lixinho, de não lavar a pia. O que eu comecei a pensar e entender por causa dessa clareza, desse entendimento? Não, eu vou terminar porque o meu cérebro, eu acostumei ele a fazer isso, a não terminar as coisas. Então eu vou fazer. Ele vai aprender que ele precisa, que nós precisamos, eu, André, e meu cérebro precisa aprender que eu comecei uma coisa, eu tenho que terminar essa coisa. E fui fazendo isso com pequenas coisas. Hoje eu termino muitas coisas que eu começo. Antes eu começava e parava no meio. Isso é ruim, isso é procrastinar, e procrastinar não é legal. Então não procrastine, já comece a anotar. Lembra? Sempre peço, anota as coisas. Eu sempre tenho o hábito de comer um docinho depois do almoço, depois da janta, depois de todas as refeições. Não vou fazer mais. Quando estiver ali, na situação, o cérebro vai descarregar um monte de dopamina e falar, não vou me segurar, vou me corroer aqui, mas eu não vou. Tenha força, tenha maturidade, você é adulta dessa relação com o seu cérebro, você que informa ele nessas questões, ok? Domine seu cérebro, você vai dominar o seu corpo
e você vai emagrecer. Eu garanto para você. E esse emagrecer não é emagrecer só de temporada, é emagrecer para o resto da vida, ok? Mais uma vez, inscreva-se no canal para você receber, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo. Olha só, estou ajudando tanta gente, quero ajudar muito mais, mas eu preciso da sua ajuda. Cada um compartilhando vai ajudar o canal a crescer, o canal crescendo, o YouTube começa a entender, oh, nossa, esse assunto é bom, ele começa a divulgar para mais pessoas, e aí mais pessoas se tornam saudáveis, magras, lindas, autosseguras, confiantes, e por aí vai. Segura que essas mulheres vão longe. Um abraço, fica com Deus, que Deus nos abençoe e até mais.